espada no poder e a crise na economia. Eu acho que essa é a forma mais direta para a gente começar a falar sobre o momento inicial do período republicano da história do Brasil. A gente não pode esquecer que a república era interesse de mais do que um setor da sociedade brasileira, né? Ou seja, o pessoal do exército, os militares do exército defendiam a república, né? E defendiam uma república sobretudo positivista, né? Assim como a galera do café também defendia a república, mas uma república liberal, não exatamente positivista. A indústria aparecia no projeto do exército, a agroexportação no projeto dos cafeicultores de São Paulo, principalmente. Ou seja, isso daqui tudo vai dar origem a uma enorme crise econômica, crise política, logo nesse início do momento republicano. Aqui a gente tem duas figuras muito importantes desse começo, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant. O Marechal Deodoro da Fonseca, líder do exército e do golpe da República do 15 de novembro. Benjamin Constant, positivista ferrenho, né? E o cara que vai articular, que vai idealizar, vai ser o mentor do golpe de 1889. Antes de qualquer coisa, o Brasil vivia inicialmente um governo provisório, e nesse governo provisório nós vamos identificar duas coisas, né? O que nós estamos fazendo de maneira provisória? Montando as instituições republicanas. E nesse governo provisório, dois itens merecem destaque. Primeiro, a organização de uma nova Constituição. O Brasil precisa de uma nova Constituição, até mesmo porque a Constituição monárquica deixou de existir com a proclamação da República. É necessário se criar uma nova Constituição. E também, nesse governo provisório, nós vamos ter um novo modelo econômico, né, que vai partir de um ministro convocado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que presidia o Brasil naquele momento. O ministro se chamava Rui Barbosa, e que vai ter aqui uma tentativa, nós vamos ter uma tentativa de industrialização, que vai acabar em crise, como nós vamos ver daqui a pouco, ok? Bom, sobre a Constituição, quais são as principais características dessa Constituição? Ela estabeleceu que o Brasil será uma república federativa presidencialista, ok? Ou seja, o projeto dos cafeicultores foi colocado em prática aqui. Essa Constituição estabeleceu, sobretudo, que o Brasil será uma república laica. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma religião oficial. É uma república que não estabelece nenhum tipo de crença oficial, ok? Cada indivíduo é livre para exercer a crença que bem entender. Terceira questão, nós temos uma divisão dos poderes tradicionais. O poder moderador deixa de existir definitivamente, agora nós vamos ter lá, né, essa divisão tradicional. O poder executivo, né, na mão o chefe do poder executivo é o presidente, no caso dos estados, os governadores, nos municípios, os prefeitos, né? O poder legislativo, né, os senadores e os deputados, e o poder judiciário dos juízes, ok? Importante destacar que há eleições, né, para o poder executivo e para o poder legislativo. No caso do executivo, que é o que mais importa, esses mandatos, né, do executivo, eles serão de 4 anos sem reeleição, ok? Bom, interessante colocar que dentro dessas eleições nós vamos ter o chamado voto universal. E aqui nós vamos colocar universal entre aspas, porque embora universal estabeleça que todos os indivíduos podem votar sem que haja uma restrição financeira para isso, há uma série de limitações nesse voto universal. Por quê? Porque, por exemplo, as mulheres não poderiam votar, não foi estabelecido o voto feminino, né? Os analfabetos não poderiam votar. Os soldados rasos, policiais, padres menores de 21 anos não poderiam votar. Ou seja, a gente tem aqui um voto universal bastante restrito para uma quantidade bem pequena da população brasileira. E mais importante ainda se destacar, é um voto universal e aberto. Como assim aberto? Não é secreto. Todo mundo vai saber em quem o indivíduo está votando. O que mais para frente vai acabar se transformando num fenômeno político chamado voto de cabresto, onde alguns indivíduos acabam exercendo o poder de escolha através de outros indivíduos, ou seja, forçando determinadas pessoas a votarem em quem esses indivíduos poderosos querem que elas votem. Ok? Então essas são as principais características dessa Constituição de 1891. Já a segunda etapa que a gente colocou é essa questão da tentativa de industrialização, promovida
principalmente pelo ministro, né, chamado na época ali para a economia, o Rui Barbosa. Primeira parte, né, dessa tentativa de industrialização, né, uma política protecionista, dificultar as importações. Se a gente quer industrializar o Brasil, nós temos que dificultar as importações, né? Incentivos fiscais e burocráticos para a indústria. Quem quer montar uma indústria vai ter facilidade, vai pagar menos imposto para isso e vai ser mais fácil para conseguir as licenças, né? Empréstimos. O governo vai estabelecer uma política de empréstimos, tanto para financiar as fábricas como para crédito, ok? Agora é interessante destacar, o Brasil não tinha esse dinheiro, portanto é um dinheiro sem lastro. Ou seja, ele vai emitir papel moeda sem lastro ouro, vai ser uma política emissionista, o que é muito perigoso para a economia. O governo não pode simplesmente fazer dinheiro, que isso acaba gerando uma desvalorização monetária, né? Enfim, mas vai ser uma política emissionista, é um risco que o Rui Barbosa está correndo, né? E o incentivo ao mercado de ações, investir na bolsa de valores, investir em ações dessas empresas, ou seja, abrir o capital dessas fábricas que estão sendo criadas aqui no Brasil. E para que isso, né? Esse incentivo no mercado de valores, a ideia do Rui Barbosa era criar no Brasil, né, investidores, uma mentalidade investidora, uma mentalidade progressista, né? E sobretudo ampliar de maneira significativa a produção, para que ela equilibrasse essa quantidade de dinheiro sem lastro ouro que estava na economia. Uma quantidade de dinheiro bastante significativa está na economia e ele não tem uma base de uma riqueza real, ele não tem um lastro. Mas se ele promover um aumento da produção real, o aumento da produção industrial, talvez a economia se equilibre. A questão é que isso não aconteceu. O que rolou aqui foi um enorme boicote. Os cafeicultores boicotaram a economia, não investiram dinheiro na economia, não investiram em ações, né? E os investimentos estrangeiros também não aconteceram. E todos eles foram bastante oportunistas em diversos aspectos, entre outros indivíduos também, né? Em que sentido? Pegavam dinheiro emprestado e acabavam abrindo empresas fantasmas, empresas que eram registradas inclusive no mercado de valores, mas que não existiam na prática, não existiam na realidade. Isso é a ruína do mercado financeiro. Ou seja, como consequência disso daqui, nós vamos ter uma enorme crise financeira, a chamada crise do encilhamento. A crise do encilhamento, que na verdade é uma crise inflacionária. Nós vamos ter uma das maiores crises inflacionárias da história do Brasil aqui, a partir desse fracasso dessa tentativa de industrialização. Portanto, imediatamente nesse governo provisório, no comecinho da República, a gente identifica a promulgação da Constituição de 1891 e, como característica econômica, essa tentativa de industrialização fracassada, que terminou na crise do encilhamento, ou seja, numa enorme crise inflacionária. E a indústria vai ter que esperar mais um pouquinho.